Amados irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Me chamo Tiago, aqui venho compartilhar um pouco mais da mensagem da Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com os irmãos a respeito do livro de Jó. Eu creio que os irmãos já entendem a respeito do livro de Jó, mas as palavras de Deus elas se renovam a cada dia, não é verdade? Eu quero trazer aqui a memória de como foi toda a trajetória de Jó, do início, o meio e o fim. E eu quero ler um texto que se encontra aqui no livro de Jó, no capítulo 41, versículo 11, no nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família, que Deus abençoe todos os que estão em casa nesta hora, que disponibilizar o seu tempo para que ouvir um pouco mais da palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E o texto diz, amados irmãos, só para repetir para quem não achou, Jó capítulo 41, versículo 11, que diz assim: quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir, pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Olha que palavra maravilhosa, não é verdade? O Senhor nosso Deus, Ele aqui está falando para Jó, né? Jó, que só para recordar, para a gente entrar na linha de raciocínio, Jó foi aquele que Satanás foi até Deus para pedir, para tocar na alma de Jó, aleluia. E Deus ele ali testifica a respeito do seu servo, dizendo para Satanás: viste o meu servo Jó, homem íntegro, reto, que faz a minha vontade, aleluia. O próprio Deus, amados irmãos, testifica a respeito do seu servo. E eu posso aqui compreender que já de início, trazendo a aplicação disso que eu estou falando aqui, que a respeito do nosso testemunho, a gente não precisa estar dizendo para A e B ou C que a gente é crente, que somos servos de Deus. Sabe por quê? Porque o testemunho, amados irmãos, fala muito mais do que palavras. Você já parou para meditar nisto que aconteceu com Jó? Você já parou para meditar se isto viesse a acontecer nos nossos dias? O próprio Deus testificar ao meu e ao seu respeito? Isso não seria maravilhoso aos nossos olhos? Pois bem, amados irmãos, Satanás foi até Deus e Deus testificou, falando bem a respeito do seu servo. E ali ele disse, queridos e amados irmãos, que Jó temia ao Senhor porque o Senhor dava tudo a ele, porque Jó tinha tudo nas mãos, falando assim, de bens materiais. Satanás ali quis citar, né, que Jó só temia a Deus porque Jó tinha tudo ao redor, Deus abençoava ele em tudo. Louvado seja Deus. Então Deus ele diz para Satanás: pode ir lá, toque em tudo, mas só não toque na alma dele. Aleluia. Então aí eu já posso trazer também uma aplicação a respeito disto, em termos de que o inimigo das nossas almas, aleluia, ele só pode fazer alguma coisa comigo e com você, louvado seja Deus, se assim o Senhor nosso Deus permitir. Você está entendendo esta palavra, querido? Então não há por que a gente temer, não há por que ficarmos preocupados a respeito do que vai acontecer conosco, ficar com medo a ponto de ir na rua por causa de uma situação que está ocorrendo no mundo inteiro, deixarmos até de ir para a igreja com medo de ser alcançado, né, por um vírus que está assolando a nação. Amados irmãos, as coisas só sucedem a nós se Deus permitir. Louvado seja Deus.
E ali Satanás, amados irmãos, vai e toca em tudo referente ao que Deus falou. Toca nos bens, toca em tudo, menos na alma do meu servo. E ali Satanás toca nos bens materiais de Jó. Jó perde aquelas manadas de animais que ele tinha, né? A sua riqueza material. Jó perde ali os seus filhos e as suas filhas, né? Como os irmãos já conhecem o texto. E ali Jó se encontra, amados irmãos, num estado deplorável, em um estado calamitoso, de uma maneira que ninguém desejaria estar. Jó ali se encontrou. E analisando, meditando também, amados irmãos, no sofrimento de Jó, é notório que nos dias de hoje a gente murmura, a gente reclama muito, a gente diz que passa por adversidades. Irmãos, eu não consigo ver adversidade maior do que esta que Jó passou. Você está compreendendo esta mensagem, querido? Pois bem, irmão, a gente deveria mais agradecer a Deus pela vida, pelo alimento, sermos mais gratos a Deus, deixar de ser murmuradores, de ser instrumento na mão do inimigo para entristecer o Espírito Santo. Irmãos, que a gratidão haja no nosso coração. Irmãos, e o texto vai falar que Jó passa por essa situação adversa, a ponto de ficar, irmãos, em carne viva, de tanto ali se coçar com esta lepra que ele pegou, né? E diz que ele se coçava com caco de telha. E no momento, amados irmãos, que ele mais precisava de um braço amigo, de um apoio de alguém para ali, assim, alimentar com a palavra de Deus, estimular ele para crer em Deus, ali, ao invés de acontecer assim como eu estou dizendo, aconteceu ao contrário, queridos. O texto vai dizer em um dos seus capítulos que ali vieram os amigos de Jó, que eu não sei como o texto defere amigos, porque eu não consigo entender que amigos são aquele que fica apontando, acusando as nossas vidas, dizendo que a gente está em pecado quando não está. E o texto chama aqueles homens de amigos. E diz o texto, amados irmãos, que aqueles homens disseram que era para Jó se arrepender, que ele estava em pecado. E aqueles homens criticaram a Jó. Jó ali usou autoridade também para os repreender. No capítulo 42, Jó, depois de ter assim conversado com Deus, né, expressado assim o seu momento que ele estava vivendo, Jó, ele fala no capítulo 42, dizendo: bem sei eu, no versículo 2, bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos podem ser ofuscados. Quem é aquele, dizes tu, sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Como ouvi dos meus ouvidos, ouvi, mas agora os meus olhos te contemplam. Aleluia. Por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Louvado seja Deus. Você está vendo, querido? Jó, depois de ter entrado em um diálogo com Deus ali, você vai perceber no capítulo 39, no capítulo 38, Deus fazer diversas perguntas para Jó. Perguntas como está escrito aqui, que eu vou ler para os irmãos. Deus pergunta no capítulo 39 para Jó: sabes tu o tempo em que as cabras monteses têm os filhos
Ou consideraste as dores das servas? No versículo 2, contarás os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Elas encurvam-se para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Versículo 4. Seus filhos enrijam, crescem com o trigo, saem e nunca mais tornam para elas. Quem despediu livre o jumento montês, e quem soltou as prisões ao jumento bravo, ao qual dei o ermo por casa e a terra salgada por moradas. Deus, ele aqui começa a fazer uma série de perguntas a Jó, porque no capítulo anterior Jó veio indagando, não indagando assim a ponto de respeitar a Deus, eu consigo ver dessa forma. E Deus, ele no capítulo 41, ele se revela falando para Jó, e no capítulo 42 Jó diz que se abomina nas cinzas e se arrepende, porque ele falava, louvado seja Deus, no versículo 2, bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser impedido. Quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia. Ele reconhece que ele falou de coisas que ele não entendia. E aqui eu trago uma reflexão, uma aplicação dentro desse texto para as nossas vidas. Às vezes a gente fala, meus irmãos, de coisas que a gente nem conhece. A gente afirma de coisas que a gente nem tem certeza. Como, por exemplo, a respeito da vida de alguém, você fala, você ouve a respeito do que lhe disseram, mas você não tem certeza, você não conhece aquela pessoa, pois aquela pessoa só quem conhece é Deus. E às vezes, muitas das vezes mesmo, nos pegamos assim, falamos do que a gente não conhece, a gente aponta quem a gente não conhece. E Deus, amados irmãos, no capítulo 42, no versículo 7 em diante, até o 9, o Senhor, amados irmãos, manda os amigos de Jó ir ter com ele e oferecer sacrifício. Olha o que aconteceu no versículo 7 do capítulo 42. Sucedeu, pois, que acabando o Senhor de dizer a Jó aquelas palavras, o Senhor disse a Elifaz, o temanita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não disseste de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deus, ele ali fala que os amigos de Jó, que viveu o tempo todo acusando ele, eles estavam falando de coisas que não eram reto aos olhos de Deus. Eles estavam caluniando o servo de Deus. E Deus ali manda eles ir oferecer sacrifício. Olha para que coisa, irmão. O perigo que é eu e você se levantar contra o servo de Deus. O Senhor me faz recordar também do que ocorreu lá atrás com Moisés. Deus levantou Moisés como líder ali, espiritual, para ali instruir o seu povo, direcionar o seu povo. E ali, amados irmãos, Miriam e Arão se levantaram contra Moisés dizendo: Moisés, o Senhor só fala com você, o Senhor só fala contigo, o Senhor fala conosco, mais ou menos assim. E ali, amados irmãos, por eles ter se levantado contra o servo de Deus, contra aquele que Deus instituiu para ali guiar o seu povo, houve uma consequência, amados irmãos. Diz o texto que Deus, ele chega e manda Miriam e Arão sair debaixo da tenda e chamou ali, também, se não me falha a memória, Moisés. E Deus aparece e diz para eles que Deus, ele falava por meio de sonhos, por visão,
mas com Moisés, o servo dele, ele falava boca a boca, face a face. Aleluia. Ou seja, Deus ele estava exclusivizando Moisés, excluindo os outros? Não. Mas existem propósitos que Deus tem na vida de determinadas pessoas, que são propósitos elevadíssimos, pensamentos que talvez nunca subiu ao meu e ao teu coração, e que não cabe a mim e a você a compreender, mas sim deixar Deus realizar a sua obra na vida de quem Ele quer. E não compete, amados irmãos, a nós contender com essas pessoas ou querer entender, mas cabe a nós, amados irmãos, orar para aquele que Deus levantou na liderança, no meio da igreja, para que Deus dê sabedoria, para que Deus instrua em toda boa obra, para que Deus o ajude a conduzir o povo de Deus, porque, amados irmãos, verdade é de que aquele que Deus levantou para estar na frente da sua obra está carregando de fato algo de grande responsabilidade, uma posição de liderança. Uma posição de liderança, amados irmãos, para ali, louvado seja Deus, glorificar o nome do Senhor, conduzindo este povo à nova terra, à nova Jerusalém, conduzir este povo num bom ensino do Senhor, doutriná-los na palavra, aleluia. O cargo de liderança não é de modo nenhum para assim nos embelezar ou buscar os nossos próprios deleites ou atender os nossos caprichos, aleluia. Mas o cargo de liderança, como todos os outros cargos, como todos os outros ministérios, é para a honra e glória do Senhor, é para a edificação do corpo de Jesus Cristo. E voltando aqui para o texto, amados irmãos, para não fugir a linha de raciocínio, esta foi a história de Jó. Jó ele passou por todo o sofrimento, perdeu os seus bens materiais, perdeu os seus filhos e as suas filhas, aleluia. Mas no final, Deus o retribuiu, amados irmãos, de maneira grandiosíssima. Lhe devolveu em quantidade dobrada, se é que eu posso colocar assim. Lhe deu numa maneira assim muito abundante, aleluia. E fazendo aplicação disto que eu estou aqui, amados irmãos, falando, aplicando isto para as nossas vidas. Eu não sei o que você perdeu no decorrer desta caminhada. Eu não sei que desde o tempo que você entregou a vida a Jesus, o que você perdeu de lá até cá. Mas eu quero te dizer uma coisa. Eu venho nesta noite aqui com a palavra de Deus para a sua vida. Que se você crê, amados irmãos, Deus ele pode restituir tudo que você perdeu. Se você se colocar em obediência à palavra de Deus, se você se deleitar na vontade de Deus, buscar o reino dele como a sua palavra nos ensina, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Tudo aquilo que você necessita, o próprio Deus ele há de trazer e colocar nas suas mãos. Mas é necessário, amados irmãos, acatarmos a voz de Deus, cumprir a palavra de Deus, para que essas coisas possam nos suceder. Louvado seja Deus. Irmãos, esta foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. Eu peço a oração aos irmãos pela minha vida. Eu peço que os irmãos me ajudem em oração. Eu vou estar orando também por vocês. Somos um só corpo em Cristo Jesus. Eu desejo que Deus abençoe a você e a sua família. Que Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Eu desejo que em todos os lugares que você andar, o Senhor, nosso Deus, esteja contigo. Que o Senhor possa acampar os anjos dele ao seu redor. Lhe dar uma noite excelente, uma noite de paz. E assim amanhã, no dia de amanhã, ele possa preparar tudo para nós, no nome do Senhor Jesus Cristo.
Eu agradeço a atenção dos irmãos. Eu te peço, compartilhe essa mensagem para aqueles que estão precisando. Abençoe a outros assim como os irmãos foram abençoados, porque eu creio que Deus esteve até aqui falando conosco. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo, queridos.